Vamos voltar a Brasília agora, porque então nós falávamos do ministro Alexandre de Moraes, que encaminhou para a PGR o depoimento do Daniel Silveira, deputado federal, que foi preso, recebeu a graça, e a Paola Cuenca agora está conosco. Olá, Paola. Olá, bom dia. O ministro Alexandre de Moraes enviou à PGR um pedido para que faça análise a respeito do depoimento prestado pelo deputado federal Daniel Silveira no último dia 4, a respeito do descumprimento de medidas cautelares e restritivas que já haviam sido impostas a ele também pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nesse depoimento, Daniel Silveira admitiu sim que não estava cumprindo a decisão de usar a tornozeleira eletrônica, mas dizendo que faz isso porque respeita a graça que foi concedida pelo presidente da República Jair Bolsonaro. Eu lembro que em abril, os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram o parlamentar Daniel Silveira a uma pena de quase 9 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado por conta de graves ofensas e ameaças aos ministros da Suprema Corte e também por impedir o livre exercício dos poderes por conta de atos antidemocráticos. Só que no dia seguinte, o presidente da República Jair Bolsonaro concedeu uma graça, o que significa o perdão dessa pena que deveria ser cumprida. A partir disso, o entendimento de Daniel Silveira é que ele não deveria também precisar cumprir nenhum outro tipo de medida que havia sido colocada antes, como o uso da tornozeleira, a impossibilidade de conceder entrevistas ou conversar, ter algum tipo de aproximação com outros investigados no inquérito das fake news. Mas o ministro Alexandre de Moraes discorda. Inclusive, a gente já viu ele aplicar multas que ultrapassaram R$600 mil, justamente por não obedecer a essas medidas. Além disso, no depoimento, o deputado federal Daniel Silveira também diz que não enxerga que poderia incitar outras pessoas a cometer violência contra a Suprema Corte, contra os ministros, porque ele não acredita que incita essa violência aos ministros e então também não teria essa força para poder causar uma influência em outra pessoa. Além disso, ele diz que ao não cumprir essas medidas, ele não faz isso por desrespeito a nenhum dos poderes da República. Essa não seria a intenção dele de causar algum tipo de desrespeito ou afronta aos poderes que compõem aqui os 3 poderes em Brasília. Com esse prazo que foi dado para a Procuradoria-Geral da República, Alexandre de Moraes, então, coloca que a PGR se manifeste no prazo de 15 dias sobre esse depoimento e que, inclusive, ela pode iniciar qualquer tipo de diligência de investigação a respeito desse assunto. Paola Cuenca, daqui a pouco ela volta aqui na programação da Jovem Pan. Eu quero conversar com o Diogo Schelp agora para entender esse caso, né, Diogo? A gente sabe que toda essa ação transformou Daniel Silveira num personagem aí nacional. Por isso mesmo, ele é um deputado que veio lá do Rio de Janeiro, foi eleito pelo Estado e agora cogita, inclusive, ser senador à sua candidatura. A gente observa que, por trás disso tudo, também o embate do presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. E o ministro Alexandre de Moraes foi o maior marqueteiro aí de Daniel Silveira. Então, a gente observa que ele tenta, de qualquer forma, impedir que ele tenha os direitos políticos mantidos, porque senão ele vai ser eleito mesmo, né? Praticamente, a gente observa toda essa movimentação em torno dele ao longo da repercussão que esse caso tomou. Como é que você avalia a tecnicidade aí jurídica deveria prevalecer em relação à política? Pois é, Marcelo, essa é uma história complicadíssima, né? O fato em si, quer dizer, aqueles vídeos que Daniel Silveira divulgou naquela ocasião, de fato eram graves, eram uma incitação à violência, lembrando que ele falava de forma muito dura contra os ministros do STF, sugeriu, inclusive, que Edson Fachin poderia levar uma surra de gato na cara, na rua, se saísse na rua, quer dizer, coisas assim inacreditáveis realmente. Agora, ele recebeu uma punição desproporcional sob o ponto de vista de vários juristas no STF, uma condenação superior até a muitos homicidas, assassinos, né, que recebem punições menores na justiça brasileira. Então, isso deu a chance a Daniel Silveira de se apresentar como um mártir aí desse grupo político que ele representa, que é o bolsonarismo, ele que era um deputado irrelevante e se tornou aí uma figura conhecidíssima. É claro que para um certo público a atitude dele, a indisciplina dele em relação às decisões judiciais pegam muito bem, quer dizer, é algo que é considerado com algum tipo de validade, né? Não deveria ser assim, porque a desobediência civil é algo que muitos bolsonaristas criticam em outros grupos políticos. Por exemplo, no movimento dos trabalhadores sem terra, quando eles fazem invasões de terra.
Então, é toda uma contradição que existe aí, e a gente precisa lembrar que Daniel Silveira ele estava com a tornozeleira eletrônica desligada dias antes até da condenação que ele recebeu. Antes mesmo da condenação, antes mesmo do indulto que ele recebeu do presidente, ele já estava violando a determinação de usar a tornozeleira eletrônica. E aí há toda essa discussão, esse entendimento entre alguns grupos de que ele deveria continuar usando e respeitando as ordens judiciais enquanto a questão do indulto presidencial não seja discutida no STF, no plenário do STF, né, para que se tenha um entendimento conclusivo em relação a isso. A PGR já apresentou seu relatório defendendo que o indulto do presidente Jair Bolsonaro, a Daniel Silveira, vale para a pena que foi imposta a ele, aquela pena de 8 anos de prisão, mas que não vale para as outras punições acessórias, como, por exemplo, a perda de mandato, que possa ser decidida no Congresso, ou a inegibilidade. Então, tudo isso ainda vai ser discutido. E esse envio desse depoimento em relação ao descumprimento dessas punições à PGR é mais um capítulo dessa história que só vai ser definida quando o plenário do STF chegar a um veredito final. Miguel Daúde, eu quero também ouvi-lo sobre esse tema. Daúde. Bom, Marcelo, a questão do deputado já está, em parte, pacificada. Ele teve a graça do presidente da República, que foi concedido dentro dos parâmetros legais da nossa Constituição, portanto, não tem o que se questionar. A própria Procuradoria Geral já colocou que a elegibilidade dele fica prejudicada, ele não pode ser candidato a deputado, não pode ser reeleito em função do crime que ele cometeu. A questão da pena, houve uma discussão muito grande, que ela foi exagerada. Agora, neste caso específico, o Supremo, não tem a dúvida, Marcelo, vai corroborar ou vai endossar todos esses ditames que já foram feitos. Agora, o comportamento dele é um comportamento que, a meu ver, despreparado, porque ele sabe que ele é deputado até o final do ano e o Supremo vai continuar por todo o tempo. E a ofensa que ele fez não foi ao Alexandre de Moraes somente, foi ao Supremo. E é uma instituição, né, que vai perdurar por muito tempo. Ele é passageiro. Então, as consequências dessa atitude dele em relação à tornozeleira e o comportamento e a sua fala, afrontar o Supremo, eu não concordo com muitas decisões do Supremo, mas eu acho que é uma instituição que está lá, como está o presidente da República, como está o Legislativo, como todos fazem parte da sustentação da nossa democracia. Então, nós temos que ter muito cuidado. A meu ver, ele não vai poder ser reeleito e, portanto, ele vai pagar caro essas consequências, né? As consequências desse comportamento que ele tem. Eu não vejo, eu estou falando aqui, se eu pudesse aconselhá-lo, eu diria isto para ele: deputado, sossega, porque não sou a favor de muitas decisões do Supremo. Acho que o Supremo, muitas vezes, ele está embebido da questão política e toma certas decisões. No entanto, eu acho que a gente tem que saber encarar essa situação com muita percepção em função do que pode decorrer dessa atitude. Então, portanto, ele vai teve o perdão legalmente e se tornou inelegível para a próxima candidatura.